Por que falar sobre birras é tão fundamental? Tão fundamental. Primeiro, porque é um dos fatores que mais perpetua ao longo da infância. Aline, mas criança pequena só que faz birra, né? Criança maior faz birra, adolescente faz birra, até adulto faz birra, até idoso faz birra. Vamos pensar agora nessa questão da quarentena. Como é difícil mantê-los em casa, em isolamento, como é difícil dizer não, não pode sair para dar uma volta, não, não pode ir ao mercado ver promoção, né? E eles às vezes fazem birra também. A birra, que é para nós profissionais chamada de desregulação emocional, mas é a mesma coisa. Acho que é só para não cair numa questão muito marginalizada do termo. Mas a birra é uma desregulação emocional. É como se o nosso estado de alerta, que é o nosso sistema mais primitivo nervoso, tronco cerebral, amígdala, sistema límbico, ele sente um desconforto, ou porque a gente ouviu não, ou porque a gente foi frustrado, ou porque tiraram de nós algo muito gostoso, ou porque a gente quer alguma coisa e a pessoa não permite que a gente alcance aquilo. Então, diante de qualquer situação de desconforto, a gente é inundado do ponto de vista neuropsicológico por hormônios, por uma sensação e pelas emoções mais primitivas, tais como raiva, tristeza, frustração, e tudo isso inunda dentro de uma área do cérebro que é uma área onde já existe uma alta conectividade desde quando o bebezinho nasce. Acontece que ao longo da vida, a região frontal do nosso cérebro, então o cérebro se desenvolve de trás para frente e do centro para fora. Esse é a curva de desenvolvimento. Ao longo da vida, essas regiões mais inferiores, elas já estão amadurecidas desde sempre, mas aí as superiores começam a ficar mais amadurecidas. E aí ela consegue fazer um balanço, sabe? Poxa, que vontade de fazer uma birra agora. Ah, mas é feio. Ah, mas é chato. Ah, mas não é educado. Ah, mas não é o lugar. Ah, não preciso agir assim. E aí a gente vai fazendo racionalizações, porque quem nunca aqui, conta pra mim aí, mamãe, papai, avó, avô, educador, psicólogo, quem nunca teve vontade de fazer birra? Se a gente tá com o nosso estado emocional, com alguma necessidade básica de sono, de fome, de bem-estar não atendida, a gente fica nessa disputa entre essas emoções mais primitivas e a nossa regulação mais racional. Acontece que a criança tem uma desvantagem muito grande, porque do ponto de vista neurológico, ela ainda tem toda essa rede de funções executivas que fica nessa região, por isso que a gente chama de lobo frontal. Gente, eu tô sendo extremamente simplista porque é o que eu acho que mais é importante. Eu acho que a gente ficar entrando em demasia nesses pontos não é o que vocês querem, porque não é o que vai fazer com que o comportamento de vocês e da criança mude, mas acho importante vocês entenderem o porquê para vocês conseguirem fazer a transformação. Mas acontece que essa região, conforme vai amadurecendo, ela começa a compensar esses rompantes da região mais primitiva. Então, não é que ao longo da vida a gente não tem mais essa desregulação. A gente tem, mas a gente consegue dar conta através das nossas estratégias aprendidas ao longo da vida dessas desregulações. E aí, o efeito disso é muito mais sociável, ele é muito mais respeitoso, ele é muito mais empático, ele é muito mais tolerável, absorvível, ele conta mais com o outro. A gente pensa assim, puxa, o outro não tem nada a ver que eu dormi mal essa noite, o outro não tem nada a ver que eu tô morrendo de fome, então ao invés de eu depositar no outro, eu consigo racionalizar aquilo e eu consigo me comunicar de uma outra maneira, que é o que eu vou ensinar vocês a ensinarem os seus pequenos hoje. O que os pais fazem? Então a gente já entendeu que criança faz birra, né? Que vai aparecer isso na infância, vai. Cada criança numa intensidade, cada criança numa proporção, cada criança dentro de uma dinâmica muito específica, certo? Mas vai acontecer.
E por que que vai acontecer, Aline, na infância isso e os pais, a gente tem que olhar para o que os pais estão fazendo? Afinal, se você está me dizendo que existe uma influência neurobiológica, né, se os aspectos neuropsicológicos eles influenciam, por que que eu tenho que agir de X ou Y maneira? Porque o cérebro é plástico. Todo o nosso amadurecimento e toda a nossa condução do desenvolvimento cerebral é extremamente vulnerável às nossas influências ambientais. Então, dependendo da forma como você que está aí, pai, mãe, reagir diante da birra e dependendo da forma como você estrutura o ambiente que a criança está inserida, ou seja, como você conduz os antecedentes da birra, você muda esse padrão mais cedo, você ensina o seu filho a lidar de uma maneira mais estruturada com as dificuldades que ele está vivendo e com as emoções que são difíceis mesmo de todos lidarem. Quanto mais ferramenta vocês conseguirem usar para construir uma casa, edificar uma casa com mais possibilidades de ensino, mais essa criança vai conseguir entender e adquirir as habilidades necessárias, certo? Então, é esse o nosso foco. Vocês sabiam que nós profissionais definimos a forma como os pais educam os filhos através de um termo chamado estilos parentais? Sim, não dá pra gente classificar as pessoas dentro de caixinhas, mas a ciência escolhe alguns grandes conjuntos de práticas para poder conseguir nomear, instruir. Então, na verdade, é muito mais uma terminologia que facilita o nosso entendimento, tá? Mas não significa que a gente não tenha um pouquinho de cada coisa, não significa que a gente não vai viver momentos da vida do nosso filho onde a gente tá mais numa prática do que em outra. Vou contar para vocês. As nossas práticas parentais significam as formas que a gente escolhe de agir com o nosso filho. Então, se a gente é mais punitivo, se a gente é mais tranquilo, se a gente é mais agressivo, se nós trazemos mais o diálogo, são várias práticas, mas elas não definem o nosso estilo. O que define o nosso estilo é o conjunto dessas práticas e, para além do conjunto das práticas, qual é o clima familiar que a gente adota aquelas práticas. Ou seja, é como se fosse o estilo mesmo, né? O estilo ele engloba as práticas mais a forma que eu aplico as práticas. Veja se fica claro para vocês. Tem pais que trazem muito diálogo e tem pais que também têm muito diálogo, mas cada pai coloca o diálogo de uma forma diferente e usa essa ferramenta para atingir um objetivo diferente. Então, eles podem ter práticas similares, mas eles podem ter estilos parentais diferentes. Vou contar para vocês quais são os estilos parentais. Tem uma psicóloga que em 1966, ou seja, já tem bastante tempo que isso é muito estudado. O nome dela é Diana Bowring. Ela é uma psicóloga americana e ela desenvolveu uma teoria baseada em 3 estilos parentais: o estilo autoritário, o estilo autoritativo e o estilo permissivo. Dentro desses 3 estilos, ainda depois, mais ou menos em 1993, que Martin e Jacobi começaram eles fracionaram o estilo permissivo ainda em 2 estilos. Então, nós temos 4 estilos parentais dentro do que a psicologia comportamental mais estuda como estilos parentais, aos quais a gente pode entender qual é a maior dinâmica de cada um deles. O estilo autoritário são os pais que avaliam riscos, avaliam possibilidades sempre previamente e controlam o comportamento dos filhos a partir de regras excessivamente rígidas. O que são regras excessivamente rígidas? São regras absolutas, são regras que nunca entram em
revisão, em discussão, elas não são nunca remodeladas. Então, é um estilo parental onde a maior valorização é pela obediência e a forma de você conquistar isso é através da punição. Então, em geral, é um estilo onde tem baixa demonstração de afeto, né? A gente precisa, para ter essa rigidez tão grande, o controle vem antes, então não é que não tenha afeto, tá? Mas é que a demonstração de afeto ela é diminuída e ela tem uma exigência muito alta. Espera-se muito da criança, espera-se o tempo todo que ela consiga, que ela dê conta, que ela siga todas as regras que ali foi imposta, que ela faça do jeito que se espera. Então, esse é o estilo autoritário. E dentro do estilo autoritário, a gente ainda sabe que uma das práticas muito utilizadas é a coerção, que é o ato da gente intimidar o outro, é o ato da gente... não é um ato agressivo, mas é um ato que controla em excesso. É como se a gente colocasse o outro sempre em xeque. Se não isso, acontece isso. Se fizer isso, acontece isso. Se fizer isso, então é uma educação baseada muito nisso. O estilo permissivo foi dividido em dois estilos, que é o permissivo indulgente e o permissivo negligente. O permissivo, os dois permissivos, eles têm uma baixa exigência, então eles permitem que a criança faça o que ela quiser, não tem regra, né? O estilo permissivo, ele pouco olha para a criança, sabendo que ele tem que regular as ações da criança, então ele permite demais. A diferença entre o indulgente e o negligente é que no indulgente tem uma ausência de comprometimento de regras, mas existe cuidado. E o negligente é o estilo onde você não coloca regras, você não se compromete com os cuidados da criança. Então, esses dois estilos estão dentro do permissivo. E o terceiro, quarto, né? Porque a gente teve dois dentro do permissivo. O quarto estilo parental é o estilo autoritativo. Aline, mas autoritativo esse é o nome do estilo. A palavra autoritativo significa que você exerce autoridade. E é um estilo caracterizado por pais que orientam o comportamento do filho de uma maneira racional, ou seja, eles não usam só o afeto para nortear as escolhas, então é uma maneira racional de olhar para aquilo. Eles incentivam o diálogo. A opinião da criança pode ser considerada, mas o adulto não deixa de ter o papel e a autoridade do adulto. Então isso é muito importante, eu quis trazer para vocês essa definição de estilos parentais, porque eu sei que existem outras, mas essa definição para mim é a que mais se aproxima da realidade. Agora, Aline, puxa vida, e quando eu percebo que eu tô usando um estilo parental que eu não gostaria de usar, e mais do que isso, eu percebo que eu acho que eu nunca vou mudar. Eu grito com meu filho, eu sou muito agressiva, eu sou muito permissiva. Gente, tirem isso da cabecinha de vocês. Qualquer estado de comportamento é passível de modificação. Basta que a gente queira, que a gente se empenhe para que aquilo aconteça. Afinal, a sua autoconfiança, a sua autoestima podem minar a sua mudança. Se você não acredita que você é capaz de transformar a forma que você age, vai ser muito pouco provável que você consiga evoluir aí na sua caminhada. Então, se você sente desejo de modificar algum tipo de prática educativa ou seu estilo parental, invista nisso, porque você pode. Não deixe que as pessoas rotulem as suas práticas ou que permita que você se veja como uma mãe ou como alguém que já é de determinada maneira e jamais será de outra maneira, tá? Eu queria deixar isso muito claro aqui. Os estilos parentais são ilustrativos e para nos motivarem, tá? Não é para a gente ficar se localizando dentro de um deles e desanimar, muito pelo contrário, tá? Quando as crianças fazem birra, elas estão dizendo que está difícil o quê? Quando as crianças fazem birra, elas estão escolhendo um tipo de comunicação muito
desregulada. Então a gente precisa ensinar as crianças que fazem birra a se comunicar melhor. Vamos entender quais são os 3 tipos de comunicação que a gente pode ensinar para os nossos filhos. Através dos nossos comportamentos, da interação com eles e através do que a gente espera deles. A gente pode se comunicar ou de um jeito inassertivo, ou de um jeito agressivo, ou de um jeito assertivo. O comportamento inassertivo geralmente é aquela criança que em sala de aula, vamos dar o exemplo da escola, ela não questiona, ela não pergunta, mas ela também não reclama. Geralmente é aquela criança que o professor vai chamar de criança de aluno bonzinho ou de um aluno que não dá trabalho. Ele pouco vai se comunicar. Então ele vai deixar de dizer o que está muito bom, mas ele também possivelmente vai deixar de dizer o que não está legal. Ele não vai expressar as emoções dele. Ele vai sempre achar que expressar emoções é algo ruim, é algo arriscado. Então esse não é o estilo que a gente quer estimular dos nossos filhos. Afinal, quando uma criança faz uma birra e a gente sabe que tá difícil para ela e a gente diz: engole o choro, não fique assim, para agora. A gente tá dizendo para ela que ela tem que esconder as emoções a qualquer custo. E aí a gente pode estar incentivando que a criança desenvolva uma comunicação inassertiva. Então, tão preocupante quanto as crianças que têm uma comunicação muito desregulada são as crianças muito caladas, tá? Muito caladas no sentido de demonstrarem as suas emoções. Então, esse não é um estilo de comunicação que a gente deseja incentivar. Um outro estilo de comunicação, ainda antes do melhor estilo, que é o assertivo, eu vou contar o porquê e dizer por que nesse a gente pode dizer com clareza porque que ele é melhor, mas o outro estilo é a comunicação agressiva, que é quando a criança, porque a gente está dando esse exemplo, mas a comunicação é para todos nós, é quando a criança, ela expõe o que ela sente sem se preocupar com o outro, ela tá preocupada com ela. Então, se ela tá triste, ela diz que tá triste, ela diz de qualquer maneira, ela diz em qualquer tempo, ela diz em qualquer tom de voz, ela diz para qualquer pessoa. Então, é como se ela ficasse só sob controle da emoção dela, ela não se preocupasse com o entorno, ela vai se sentir aliviada. Mas o que vem depois do padrão agressivo de comunicação? Depois do alívio imediato, geralmente vem a culpa. Porque ela não faz aquilo porque ela não gosta das pessoas. Ela não faz aquilo porque ela não se preocupa com ninguém. Ela faz aquilo porque ela não sabe fazer de outro jeito. Ela não treinou fazer de outro jeito. Ela não acreditou que ela era capaz de fazer de outro jeito. Então é muito importante a gente entender que todos os estilos de prática parental que a gente escolhe hoje, todos os estilos de práticas educativas vão interferir enquanto o nosso filho vai perceber que ele pode ser alguém capaz de se expressar, que pode fazer isso de uma forma educada, que pode fazer isso de uma forma empática com o outro e com ele mesmo, que é a comunicação assertiva. É isso que a gente quer ensinar para os nossos filhos, que ele reconheça suas emoções, que ele entenda que aquela emoção não é gostosa, é chata, ele pode perceber isso, ele tem direito de estar sentindo aquilo, só que ele pode expressar aquilo de uma maneira que ele se sinta aliviado por ter expressado, mas que não necessariamente ele tenha machucado alguém, ou que ele tenha ofendido alguém, ou que ele tenha afetado negativamente alguém, sendo que ele poderia regular essa emoção melhor. Aline, então você tá dizendo que quando ele fizer alguma coisa ou que alguém vai se chatear, ele não tem que fazer? Não é isso. Até porque se o outro vai se chatear diante de uma colocação respeitosa, é porque o outro tem que aprender a lidar com isso. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, se a criança, no caso, for gentil, for educada e respeitosa, por mais que ela incomode o outro, esse incômodo é uma dificuldade que o outro vai ter que lidar. Ela não é responsável por isso, mas ela é responsável por perceber se a manifestação dela foi equilibrada. Vou dar um exemplo para vocês. Uma criança que não quer
desligar a TV e ir dormir. E aí a criança não quer, porque ela quer muito assistir a um filme, tá passando filme, ela vai perder. E você diz, não, filho, mas agora é o horário de você ir dormir. E a criança fica muito chateada, com muita raiva, afinal ela vai perder uma coisa muito importante. Mas você não pode abrir mão daquilo, porque você decidiu, com a sua autoridade de adulto, com a sua consideração pela emoção dela, pelo contexto, pela sua dinâmica. Ela pode ter uma prova no dia seguinte. No dia seguinte vocês podem ter horário, você já tá com dificuldade de manter aquilo, então você decidiu. A gente precisa entender que a gente precisa chegar nesse lugar primeiro. E aí você vai olhar para a criança e dizer, filho, eu imagino que você vai ficar chateado. Eu imagino que essa situação pode te deixar com raiva. E aí a criança vai sentir a vontade de dizer, mãe, eu tô com raiva, eu não queria, eu tô brava. Às vezes ela vai ficar assim. E como a gente pode reagir diante disso? Aceitando. Se ele aceita o limite, é também nosso papel aceitar que ele tem uma emoção, né? Agora, se essa emoção aparecesse de um jeito agressivo, ele ia te empurrar, ele ia bater porta, ele ia bater o pé, ele ia bater coisas, ele ia falar alto, ou seja, ele ia usar daquela emoção para machucar o outro de alguma maneira, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Incentivar os nossos filhos e ensiná-los por meio de estratégias a como reagir de maneira assertiva, a como lidar com limites e a como expressar as suas emoções, desconstruindo as birras. Vamos então às práticas? Vamos lá. Primeiro passo: não ceda. Aline, como assim? Pessoal, diante da birra, escutem com o coraçãozinho aberto, porque geralmente quando eu falo sobre ceder, as pessoas dizem assim pra mim, Aline, eu não cedo. Quando eu falo ceder, eu não tô nem falando sobre aquela condição consciente da gente dizer assim, poxa, você tá chorando que quer um brinquedo, eu vou lá e te dou o brinquedo. Não é isso não. Mas o que acontece é que, diante de uma reação de desregulação emocional da criança, a gente tende a olhar para a criança e aquilo é tão desconfortável para nós que somos mães, para os pais também. Por quê? Desde que o bebezinho nasce, a gente está muito acostumado a atender a demanda dele. Ele chora, a gente amamenta, a gente troca a fraldinha, a gente dá o banho, a gente aquece, a gente protege. E aí a criancinha vai crescendo, às vezes ela ainda é um bebê, 2 anos e meio, 3 anos, já não é bebê, 3 anos e meio. E é muito difícil lidar com aquela emoção que desperta em nós, principalmente o que, gente? Além da febre do ponto de vista biológico, o que a criança faz que a gente fica, ai meu Deus, tá chorando, Aline, meu filho está chorando. E aí aquilo tende a despertar em nós aquela noção de que a gente precisa apagar aquele fogo. Acontece que, diante daquele choro, se a gente cede e apaga o fogo, a gente está criando um dinamismo de todas as vezes que eu choro, a minha mãe vem e ela me tira dessa situação. Ela me entrega o que eu quero. O que o cérebro da criança, o que o repertório de comportamento da criança vai fazer, gente? Ela vai entender assim. É só fazer a birra. É muito simples o que a criança aciona. E aí a criança fica refém da nossa ação, né? Falando de responsabilização, eu sei que é difícil, mas a gente não pode ceder diante do comportamento de birra. Às vezes a gente até percebe, puxa, mas eu poderia dar isso daqui a pouco. E aí você pode até dar depois, se for algo que você refletiu, voltou atrás, mas evitem ao máximo ceder diante do comportamento de birra, diante do comportamento de birra. Aline, mas eu faço o que para não ceder? Ignoro meu filho? Não, seu filho não é a birra. Você ignora a birra. É muito diferente você não ceder a birra. Você tá não cedendo aquele movimento, aquele comportamento em si. A gente não pode definir alguém em cima de um comportamento. Então, não ceder diante de um comportamento que a gente não quer que fique prolongado. Aline, mas toda criança não vai fazer birra? Vai,
Toda criança vai fazer birra, mas a diferença está em como você, mãe, em como você, pai, vai se preparar para lidar com aquilo. Porque ao passo que quanto mais ele vai repetir o comportamento e vai fortalecer que aquilo tem uma função, a chance desse comportamento se fortalecer ao longo dos anos, e aí ele vai mudando de padrão. A criança vai entendendo que quando ela faz você se sentir refém da situação, ela ganha o que ela deseja. E aí ela vai se comportando assim em várias e várias relações, tá? Segunda estratégia para vocês hoje já saírem daqui com várias práticas. A ideia não é punir o comportamento de birra. Ameaças, punições em seguida, o comportamento de birra a gente vai desconstruir, a gente vai fazer com que ele perca aquela função, mas a gente não vai punir, ameaçar, castigar. Por quê? Porque quando a gente faz isso, primeiro que a gente está escolhendo uma prática educativa coercitiva, a criança vai ficar com medo. Talvez ela até pare de fazer a birra, sabe? Isso que é tão difícil a gente entender. Ela até para, mas ela não aprendeu nada no lugar. Ela aprendeu que ela tem que parar, senão acontece alguma coisa. Mas olha só, a criança, ela não aprende nada no lugar quando a gente pune um comportamento. A criança, muito pelo contrário, ela entende que aquilo ali tem que deixar de existir, mas aí fica um vazio, ela não sabe exatamente o que ela tem que fazer. Então esqueçam punição, gente. Punição não tem a ver com educação, tem a ver só com controle, tá? Qual que é o terceiro passo? Não foque a sua atenção na birra em si. Por quê? A criança tá chorando, irritada, gritando, às vezes ofendendo, às vezes empurrando. Tem criança pequena que empurra, que segura a mãe, ela fica fazendo coisas físicas. Por mais que você não ceda, se você der excesso de atenção naquele momento, a criança também vai entender o seguinte: quando ela está desregulada emocionalmente, ela já tem um reforço que a gente não consegue tirar dela na hora, que é, o nome desse reforço é reforço negativo. Quando a gente está muito estressado, ansioso, irritado, e a gente tem alguma atitude que alivia aquela irritação, isso já é reforçador. O grito, ele tem esse tipo de reforço. Por isso que é um movimento tão difícil de nós, mães, pais, pararmos de agir assim. Porque quando a gente grita, a gente se alivia. Então, por mais que a gente não ganhe nada do ambiente, a gente tem uma descarga interna. Depois vem a culpa, mas na hora a gente tem esse reforço. Então, diante da birra da criança, se além do alívio dela de colocar para fora, não gosto de você, não quero você, não vou sair daqui, a gente ainda dar uma atenção especial. O que é dar uma atenção especial, gente? A criança tá no meio da birra, a gente agacha e fala assim: filho, eu sei que você queria, mas agora não é hora, porque a gente vai para casa, o papai tá lá, a gente vai comer um bolo, a gente vai fazer uma lasanha, a gente vai pegar o cachorro, a gente vai brincar. Não! Por que a gente não faz isso? Porque ela vai entender, o cérebro, gente, ele vai se condicionando, ela vai entender que diante da desregulação, além dela se sentir aliviada, ela vai chegar e entender que aquele momento é um momento de grande atenção. Então, como ela não sabe ainda como agir e aquele movimento de se desregular também alivia, a gente acrescenta ainda mais um reforço, que é conversar com a criança bem naquele momento. Por isso que eu não indico que a gente faça isso nessa hora. Nessa hora a gente vai acolher a criança. Como é que a gente acolhe a criança? Primeiro, fisicamente. Filho, eu tô aqui. A gente não perdeu o carinho por ele, a gente tá próximo, a gente tá presente. Se ele quiser vir no nosso colo, ele pode. Você pode dizer: filho, você quer meu colo? Você pode, pegar ele no colo. Você pode ficar perto dele. Mas você também pode dizer para ele: filho, você quer ir pro quarto? Você quer se acalmar? Ou você, se a criança for muito pequenininha, você pode distraí-la nesse momento. Levar ela para alguma abaixo de 4 anos, o ideal é que você distraia ela. Por quê, Aline? Porque a gente só quer que aquela emoção negativa do não,
de tirar o que ela não pode mexer, que é perigoso, de não poder deixar ela ficar em algum lugar. A gente quer que aquela emoção diminua um pouquinho, diminua um pouquinho. E por que a gente quer que aquela emoção diminua um pouquinho? Para a gente poder se conectar, essa é a próxima dica. Se conecte com a criança antes de ensinar o próximo passo. Então, quando a gente não tá ali para ensinar nada, a gente só tá ali para dizer: eu sei que é chato mesmo, filho. E apoiar a criança que aquilo é chato, a tendência da criança não é lutar contra nós, é falar: puxa, tá chato mesmo, minha mãe tá aqui. Não tem ninguém contra mim. Aline, mas ele continua bravo. Calma, é um processo. A gente também precisa entender que todas essas ferramentas, elas precisam de perseverança, elas precisam serem repetidas, tá? Então a gente deu esse tempo para a criança, a gente esperou a criança se acalmar e aí sim a gente vai se aproximar da criança e vai conectar com a criança antes de qualquer tipo de explicação. Uma das coisas que eu escuto bastante: Aline, eu sou sozinha. Meu marido ou minha esposa, ele não acredita nesse tipo de educação e eu me sinto só, porque só eu pratico isso na minha casa. Ou eu sou mãe solteira, ou eu sou pai solteiro, eu não tenho uma companheira e eu não sei como fazer isso só. Pessoal, é difícil? É, mas não sintam que vocês têm que substituir mais alguém. Foquem no papel de vocês. Esqueçam o outro. Geralmente o bem é contagiante. Então, quando isso começar a surtir efeito, quando isso começar a ficar uma prática, porque eu sei que vai ficar, eu confio nisso, uma prática de vocês já mais segura e mais orgânica e mais automática, vocês vão conseguir contagiar o ambiente e fazer com muito mais leveza. Tudo que a gente está no começo, a gente tende a ter um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de esforço, um pouco mais de energia investida, mas depois a gente já tá craque naquilo. Então, se a gente ficar colocando na nossa cabecinha que a gente não vai conseguir, é muito provável que a gente não consiga, tá? Próximo passo importantíssimo: a criança, você não deu atenção excessiva para a birra, mas acolheu. Você esperou esse momento. E aí o próximo passo é praticar aquela comunicação assertiva que a gente conversou lá no comecinho da live. Como? Filho, agora é a hora da gente conversar. Agora eu quero que você me conte como você se sentiu. Eu vou te contar quando eu já me senti assim. Eu vou dizer que eu entendo o seu sofrimento. Eu vou dizer que foi o que você foi capaz de fazer naquele momento. Mas aí, de acordo com o tamanho da desregulação, de acordo com o que a desregulação afetou as pessoas, se alguém se machucou, se alguém se magoou, se alguma coisa foi danificada, se alguma situação foi desrespeitosa, é a hora da gente construir com a criança como a gente pode, primeiro, corrigir ou como se a gente pudesse reparar algo que a gente tenha feito, e a gente ajuda a criança a reparar. Então não é um castigo, é uma responsabilização. E como a gente pode já pensar para uma próxima vez que ela se sentir do mesmo jeito. Ela vai se sentir frustrada de novo, ela vai sentir com raiva de novo. E aí, depois que tudo se acalmou, é a hora da gente conversar sobre isso. Porque a gente tende a ficar, vejam o que vocês acham. A birra, muitas vezes, é como se fosse um incêndio, né? Então, a gente pode ou tacar mais lenha ali naquele incêndio, ou a gente pode vir e apagar. Quando a gente tem esse papel coeso de entender aquele processo da criança, respeitar, conduzir e depois saber que a gente vai precisar ajudar a criança a se reconstruir para uma próxima vez, a gente não vai se envolver e fazer birra junto com a criança. A gente vai conseguir entender que naquele momento ela precisa integrar
essa região inferior do cérebro com a região superior, então ela precisa de tempo. A gente precisa entender que se a gente der muita atenção, aquele movimento dela vai ganhar ainda mais potência. Então não é deixar a criança sem atenção nenhuma. A gente vai deixar a criança atendida e acolhida, mas a gente não deve nesse momento dar mais atenção. E digo mais, tem momentos e fases da nossa vida que, dependendo da situação, a birra é o momento de maior atenção da criança. Ou porque a gente está muito sobrecarregado, fazendo muita coisa, mães que têm mais de um filho, por vários motivos. E aí a criança faz a birra, a gente quer tanto apagar aquele fogo de qualquer jeito naquele momento que a gente volta toda a atenção para aquilo. Então é muito importante a gente olhar para esse momento como eu preciso ajudar o meu filho a se tranquilizar, mas isso também envolve respeitar que ele está vivendo aquela emoção. E aí, focando nesse último passo, a gente vai olhar para a criança e vai conversar. Filho, da próxima vez você pode, antes de esmurrar, gritar, brigar, você pode se afastar para se acalmar, você pode me contar o que você sentiu, você pode pedir uma outra brincadeira, você pode abraçar a mamãe, o que mais você pode fazer? A gente vai ajudar a criança a descobrir uma maneira de descarregar aquela emoção, ou seja, esqueçam a história de filho, ai, sentir raiva é tão feio. Não precisa sentir assim. É uma besteira. Olha só como você ficou para nada. Então, gente, esse discurso é um discurso que inviabiliza totalmente uma comunicação assertiva. E às vezes a gente faz com uma boa intenção. Filho, que coisa feia que você fez. Eu estou com vergonha do que você fez. Não quero que você faça mais isso desse jeito. Eu acho que a gente pode conduzir a criança de um jeito que ela se sinta mais capaz de fazer diferente. Eu prefiro que a gente diga, filho, eu acredito que da próxima vez você vai conseguir fazer diferente. Eu confio em você. O que você acha que eu posso fazer para também te ajudar? Em que momento ali a gente podia ter feito diferente? E aí, gente, tem crianças que demoram algum tempo para se acalmar. Não precisa conversar com a criança 10 minutos depois. Se você vê que a criança ainda está mexida com a situação, espera mais 20, 30 minutos, espera um tempo. E outra coisa, se aproxime para fazer isso individualmente. Não faça isso na frente de outras pessoas. Porque isso expõe a criança a uma situação, expõe todos nós. Imagina se alguém vem conversar com a gente sobre algo que a gente fez e que na maioria das vezes a gente sabe que magoou alguém ou que reagiu de um jeito que não era para reagir. A criança, ela percebe isso, né? Pelas nossas reações, pela nossa afeição, pelas nossas consequências. Então, quando a gente olha para essa situação, a gente precisa entender que, ao se aproximar da criança, acolher a criança depois que a birra terminou, não é o que vai fazer a criança fazer birra de novo. Então, a gente não tem que fazer a criança se sentir mal por aquilo, mas ela tem que se sentir responsável. Como assim, Aline? Quando você diz para a criança que é importante ela reparar o que ela fez, já é um ato de responsabilidade. Quando você combina com ela que da próxima vez você espera que ela faça de outro jeito, por quê? Por exemplo, vou ao shopping com a criança. A gente combinou que ia passear, que não ia comprar nada. A criança deitou no chão e começou a chorar. Eu vou me afastar dali com ela, eu vou esperar ela se acalmar e eu vou conversar com ela que aquele comportamento é um comportamento que ela não vai conseguir se comunicar, como é que ela poderia ter feito da próxima vez que a gente voltar ao shopping, porque agora a gente vai embora. Veja, a consequência ela é orgânica e é explicar para a criança o quanto que quando ela se sentir assim de novo, ela pode pedir a sua ajuda. Porque veja bem, a criança não escolhe fazer desse jeito, mas ela fica vulnerável à consequência. Se a consequência trouxe ela para uma realidade boa, então você tira do carro, você conversa, você explica, daí você volta para dentro do shopping na mesma hora e então veja, ela vai associando o quanto que cada ação que ela tem, qual que é o impacto daquilo e o quanto que ela é responsável
quanto que as consequências recaem sobre ela de cada escolha que ela vai fazendo. Ela vai se sentir muito mais motivada quando ela perceber que diante de pequenos avanços ela vai ganhando mais integração social e ela vai tendo mais ganhos. Vejam o quanto que é natural e pode ser natural isso, tá? Então, essas são hoje as maiores sugestões que eu tenho para deixar com vocês. Lá no Telegram eu coloquei uma lista com vários recursos que ajudam a gente a trabalhar com as crianças, até as muito pequenininhas, a inteligência emocional, a noção de autoconhecimento, delas perceberem as emoções e delas conseguirem reagir diante das emoções, dando nome para as emoções, elas conseguirem identificar as emoções antes das emoções começarem a acontecer, delas conseguirem, percebendo que a emoção tá vindo, já criar um mecanismo. Poxa, quando eu começo a ficar assim, eu posso chamar a minha mãe e pedir ajuda, eu posso me afastar, eu posso respirar, eu posso ouvir, eu posso tanta coisa que eu não preciso deixar chegar naquele ponto, certo? Um beijo para todo mundo, tá? Tchau, tchau.